E do mundo do home office, a gente conseguiu uma outra flor aí, né? Que foi a entrada do Medo e Delírio em Brasília, que eles também não se conheciam pessoalmente, fazia cada um da sua casa o seu podcast, um podcast que conversava sobre justamente esse Brasil que negava vacina, que negava cloroquina, que ofertava nióbio e que estava sem rumo, né? E esses caras foram assim, outra bomba atômica de audiência que a gente teve e que revigorou a casa, né? O Cristiano Botafogo visitou a Central 3. E depois, quando você para pra pensar, você vê que a tua vida mudou um pouquinho, né? Foi um ponto de inflexão. Eu fui na casa dela para bater papo, tomar um vinho e tal. Aí ela, de uma hora, ela chega, eu tenho uma gravação para fazer lá na Central 3, você não quer ir? Eu, sério? Ela falou, não só me levou pra gravação, me levou para gravar. Me sentou na mesa e eu fiz uns comentáriozinhos lá bestas e tal. E aí que eu acabei conhecendo o pessoal da Central 3, gente boa pra caramba. Eu não sei quando que foi exatamente isso, eu teria que ver, mas eu acho que eu já estava com a ideia de fazer o podcast, talvez eu já estivesse começando a falar com o Pedro. Então surgiu a ideia, eu falei, pô, vou falar, né? Vou meter a cara dura, assim, sem vergonhice total, que é o que leva as pessoas para frente. O Medo em Brasília é muito focado, como o próprio nome diz, em Brasília, na política nacional. E no Medo e no Delírio? No Medo e no Delírio. Na mente realmente fértil dos dois ali. A gente tem o Xadrez Verbal, que tem o foco na política internacional. E a gente viu que ainda não tinha nada na podosfera sobre política internacional. Então eu falei, pô, tem um amigo meu aí que está começando a fazer uns vídeos no YouTube, está fazendo um barulho, escreve muito bem. E eu acho que tem chance aí de dar alguma coisa, mas também não tinha pretensão nenhuma, assim, né? A gente não imaginava, né, que iam parar para escutar, a gente falando, na época era 1 hora ainda. Faz tempo. E acho que tem uma trinca de sucessos de audiência, né? A trinca fecha com o Lado B do Rio, que era outro podcast que, pô, veio de amigos queridos que falaram que tinham uma ideia, mas que eu achava que a viabilidade era pequena, era difícil justamente porque eles estão no Rio de Janeiro. Vou chamar a camarada Évila, por favor. Aquela Évila. Aquela pequena Évila Vanderlei, nossa colunista do Lado B Notícias. Em carne e osso. Em carne e osso, ao vivaço. Tá todos, tô até perdida, né, com a câmera aqui. A Central 3, ela sempre deu total liberdade editorial. Tipo, nunca teve uma intervenção de cima, assim, falar, vocês não vão falar sobre isso, ou sobre aquilo, porque também tem essa questão da confiança, né? E daí ter reverberado, né? E isso é importante também porque muitos criadores de conteúdo ouviram Xadrez Verbal e replicaram. Aí a gente tem ouvinte, jornalista, assim, correspondente internacional, diplomata, político. Tem 2 ministros, tá ligado? Que ouvem o programa. Cara, acho que você demora para entender, né? Esse primeiro que a gente saiu na Folha foi meio que um choque, assim, a gente não esperava, porque a gente era um podcast bem pequeno na época ainda. E a gente ficou em êxtase, né? Caralho, saiu na Folha, cara, que isso? Era um absurdo. Aí, com o tempo, você acaba se acostumando, assim. Outro dia a gente foi citado pela Natuzaneri, a gente fica, porra, maneiro. A gente achou muito foda quando a gente ficou sabendo, a Vera Magalhães que soltou essa, que uma música que a gente tinha feito tinha saído no grupo de WhatsApp dos procuradores da PGR. Falei, cara, é isso. Criou uma outra linguagem para, né, as pessoas que ouvem Medo em Brasília se comunicam sobre política de um jeito diferente desde então, porque usam por escrito as vírgulas sonoras que ouvem e tudo mais. Tem um aplicativo com os botõezinhos. Eles criaram um glossário novo no debate político. Uma vez na CPI, que alguém tocou o funk do Renan lá, o Renan na comissão. Aí deu pra ouvir, assim, no fundo, alguém tocando, tipo, o gemidão do Zap, né, que o cara tocou o funk do Renan. Maravilhoso. O Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de 100. Derruba tudo feito dominó. Derruba Bolsonaro e Pazuello também.
É o tipo de podcast que você vê a primeira edição, você percebe que as pessoas são complementares e muita, né, harmonia. Que se fizer uma pesquisa na rua, eu acho que muita gente vai dizer que a Central 3 é uma central de podcast, uma produtora voltada para o esporte antes de qualquer coisa. Mas graças a esses 3 podcasts, eu acho que é significativa a porcentagem de pessoas que vão falar não, é uma produtora de podcasts políticos. Dos primeiros podcasts esportivos, musicais, assim, surgem na Central 3. E também questão política, né? Quando a gente tinha 3 episódios por semana, a gente chegou ao, tipo, 10º lugar do Brasil. Assim, a gente ficou também... Chegou a 7º, eu acho. Não, chegou a 4º, mentira. Assim, foi... no período pandêmico, foi pra gente uma salvação, inclusive porque andou falando de política no momento em que a gente perdeu, né, alguns podcasts que a gente tinha que eram regulares, como por exemplo um programa que falava sobre educação libertária, que era o Quadro Negro, teve que dar uma parada. A gente tinha alguns programas que eram as nossas reservas de debate político que tiveram que parar. E aí o Medo de Brasília veio e arrebentou.